portanto, e gravidez e parentalidade em geral aparecem associados ao fantástico, ao cor-de-rosa, ao bonito, como dizia, não é? E portanto, quando algo corre mal, aparece o conceito insucesso, perda, morte, e isso não fica bem falar de, não é? Portanto, acaba por haver ali uma tendência a esconder a realidade dolorosa e difícil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Fica Bem Falar de. O meu nome é Jéssica Ataíde e comigo tenho a Ana Ribeiro Neves, da página Mães com Pinta. É mãe e criadora de conteúdos e faz várias partilhas sobre a sua família, que é linda. Connosco também está a doutora Maria de Jesus Correia, psicóloga clínica e psicoterapeuta na área de gravidez, parentalidade e luto. Olá, muito obrigada às duas. Obrigada também. Doutora, então, começando, não é? Isto é sempre um tema delicado, mas há muitas mulheres que passam pelo luto gestacional. Se não me engano, 1 em 4 mulheres perdem um bebê. Uhum. Qual é a diferença de um luto gestacional a um luto, por exemplo, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo? Uhum. Bem, a diferença assenta essencialmente no facto de não haver... quando há um luto, significa que existiu uma perda de algo ou alguém com quem se tinha uma relação e de quem se gostava muito. O que acontece na perda gestacional é que não existe concretamente ainda um bebê. Portanto, o luto existe relativamente à perda de um sonho, de um projeto, de uma expectativa que estava em evolução. Muitas vezes há casais que começam a sonhar e a imaginar o seu bebê, mal ficam grávidos ou às vezes ainda antes da gravidez, e portanto esse sonho e esse projeto que está em crescimento acaba, não é? Termina. E isto distingue de facto o luto gestacional, que é o luto do sonho, do projeto, da expectativa, do luto da morte de alguém com quem já se tinha uma relação construída, ou uma história de vida partilhada. Ana, a tua página já tem 11 anos, não é? Sim. Mães com Pinta. Já estive na tua página a ver os teus filhos lindos. Digamos, mãe de 5? Sim. Mãe de 5. Sim. Porquê é que tu decidiste fazer estas partilhas? Porque... Quer dizer, já partilhavas inicialmente, não é, a tua vida de uma forma orgânica? Sim, eu partilhava porque achava que toda a gente falava da maternidade como sendo cor-de-rosa. E ela não é. Pois não, fizeste muito bem. Porque eu, quando engravidei do Duarte, eu adorei a gravidez em si, mas quando ele nasceu, como? Não estou preparada para isto. Que amor é este? Foi uma construção, eu costumo dizer que foi uma construção. E nós não estávamos, e eu senti-me sozinha. Porquê que as pessoas não falam disto? Porquê que ninguém diz que a maternidade é bonita, mas também tem outro lado? E foi isto que me levou a criar o Mães com Pinta, para falar abertamente de tudo que acontecia no meu dia-a-dia na maternidade. Mais tarde, bem mais tarde, falei da perda gestacional, porque é algo que eu passei, infelizmente, 3 vezes. Tive inicialmente uma perda precoce, às 8 semanas, que foi uma gravidez não evolutiva. Okay. Ou seja, quando cheguei ao hospital, disseram-me que aquela gravidez não iria evoluir, que teria que tomar um medicamento, que era super normal aquilo acontecer. E eu, como assim super normal? Não tinha ouvido sequer falar que isto poderia acontecer, e é incrível como é que eu não tinha ouvido falar, não é? A minha mãe tem 3 filhos, pronto, toda a família, o ciclo, eu nunca tinha ouvido falar sequer numa perda de gravidez. E como é que eu vou tomar um medicamento e agora? E agora vai para casa, vai tomar um medicamento, vai ter uma perda de sangue, como se fosse uma menstruação. Ok. E a mãe, não é? Que é mãe, porque já estava lá o bebê, sai do hospital assim. E era a minha primeira gravidez. Foi com 8 semanas? Com 8 semanas. Okay. Eu não sabia sequer o que era ser mãe. Okay. Quando às vezes me questionam, estas perdas tardias que tu tiveste, tanto do João como do Manel, foram mais tarde. Eu já era mãe, ou seja, eu não quero dizer,
e que não me interpretem mal, por favor, que não me doeu perder o bebê às 8 semanas. Mas perder um bebê às 26 e 31 foi totalmente diferente. Claro, acho que é natural, e o luto, obviamente, é diferente de um bebê de 8 semanas a um bebê de 20 e... Porque nós, é o que eu costumo dizer, a partir do momento que nós engravidamos, qualquer semana que seja, nós estamos grávidas e queremos proteger aquele ser de uma forma incrível, de tudo, de todos, do que, mesmo que nós comemos, nós pensamos, nós estamos a comer alguma coisa e estamos a pensar se temos que lavar a salada, se temos que fazer isso tudo, é pensar neles. Sempre, sim. Mas eu costumo dizer que a tardia, nós vamos vendo a evolução do bebê. Era isto que a doutora estava a falar há pouco, nós vamos vendo a evolução do bebê. Sentir o bebê mexer. Ouvir o coração. Ouvir o coração. Ou seja, tudo isso, e depois no caso do João, foi uma interrupção médica da gravidez. Ou Foi seja, o segundo. Sim, que ninguém fala disto. Ninguém. Queres falar? Se calhar a doutora podia falar agora um bocadinho. Lá está. Primeiro, Sim. porque é que não se fala, voltamos ao tema, não é? Porque é que não se fala sobre a perda gestacional? Que é a minha primeira questão. E depois não se fala, nem se fala da perda voluntária, nem da perda involuntária. É verdade. E não se fala porque, enfim, não se fala porque vivemos numa sociedade e numa cultura do sucesso e do que corre tudo bem, não é? Portanto, e gravidez e parentalidade em geral aparecem associados ao fantástico, ao cor-de-rosa, ao bonito, como dizia, não é? E portanto, quando algo corre mal, aparece o conceito insucesso, perda, morte, e isso não fica bem falar de... não é? Portanto, acaba por haver ali uma tendência a esconder a realidade dolorosa e difícil. Isto é um bocadinho verdade para todas as coisas atuais, não é? Porque falamos das coisas que correm bem, dos sucessos e as coisas difíceis e que apelam um bocadinho para até alguns sentimentos de culpa, e há bocadinho falávamos sobre isso, não é? A questão da culpa, até que ponto é que eu terei tido culpa por isto que aconteceu. Portanto, são temas em relação aos quais as pessoas não gostam de falar, não é? Mostrar que de alguma forma têm fragilidades, têm dor, têm sofrimento, e por isso não se fala, ou fala-se pouco. Felizmente vai-se falando cada vez mais. E é importante falar, e é importante olha, é importante hoje este podcast que estejas aqui a falar. Exatamente. E que tenhamos a doutora Maria Jesus aqui também para dar a sua vertente. Enquanto médica, uma perda gestacional, não posso dizer por norma, é mais... acontece normalmente nos primeiros meses, não é? Nos primeiros 3 meses, é mais comum. É mais comum em termos estatísticos, até é mais comum a perda gestacional no primeiro trimestre. Também é aquela de que se fala um bocadinho mais, como é mais comum. Era o que eu ia perguntar. Exatamente, fala-se um bocadinho mais. Aliás, há até uma expectativa de que nos primeiros 3 meses de gravidez, o primeiro trimestre, nem se fala... Não se conta a ninguém. Não se conta a ninguém, mas porquê? Porque há muitas perdas gestacionais no primeiro trimestre, o aborto espontâneo do primeiro trimestre. Mas o que é verdade é que ele não acontece só no primeiro trimestre, não é? Acontece no segundo, acontece no terceiro, acontece em cima do parto, não é? No momento do parto. E acontece quando há diagnósticos de malformação grave, incompatíveis com a vida, ou de vida muito complicada, ou por doença muito grave da mãe, que também é incompatível com o prosseguimento da gravidez. E tudo isto acabam por ser perdas gestacionais importantes, e é destas que se fala um bocadinho menos. Tu falaste de tudo. Portanto, falaste da tua primeira perda, da tua segunda perda e também da terceira, não é? E calculo que a tua terceira tenha sido a mais complicada, não é? Eu acho que não... Eu não diria complicada. Eu acho que primeiro nós não estamos preparados para o... Mãe, o bebê não está bem. E isso aí é aquela... Sim, nada te pode preparar para isso. Como? Não está bem como? Mas porquê é que não está bem? E depois dizem, esta anomalia é esta, nós vamos ter que fazer, e depois somos encaminhados para pré-natal, coisas que, como assim, vai ser encaminhada já, vamos ter que fazer uma amniocentese, vamos ter todo este caminho para um diagnóstico. Eu desconhecia por completo, e é por isso que eu também quis estar aqui,
porque todo este percurso é muito sozinho, apesar de eu ter tido o meu marido, graças a Deus, porque isso também é muito importante, porque quando se toma qualquer tipo de decisão depois do diagnóstico, tem que ser feita em casal. Por isso é que às vezes os casais não aguentam após uma perda por isso mesmo, porque é duro. Porque é muito, muito duro. E quando nós seguimos, quando nos deparamos com isto, não está tudo bem, tudo que acontece neste percurso, que nos leva depois a tomar uma decisão, é horrível. É horrível até porque nós temos um bebé dentro de nós que queríamos ter acima de tudo. E temos, no meu caso, eu tinha 2 filhos em casa. 2 filhos em casa que idealizaram tudo. Não é? A chegada do Mano, eu deitei uma parede abaixo dos 2 quartos que tinha para os 3 manos estarem juntos. Portanto, foi uma preparação em conjunto que fizeram. E ninguém está preparado para... eu costumo dizer que a do Manel custou, a do João também custou, todas custaram, não é? Eu não consigo dizer qual é que custou mais. Mas eu olho para a minha filha, não é? Eu olho para a Luzinha, olho para ela e inevitavelmente eu penso, como é que seria se o Manel estivesse aqui, não é? Porque são gêmeos, eram gêmeos na realidade. E quando eu dei entrada no hospital, ele não tinha fluxo umbilical, acho que estou a dizer de forma correta, e a minha mãe até estava comigo na consulta e a médica disse, Ana, isto nós vamos ter que fazer maturação dos pulmões dos 2, mas tu tens 2 bebés, um está saudável, o outro não estava, como é que nós vamos fazer? E todo este percurso, até ao final... Quantas semanas, desculpa? Quando eu dei entrada no hospital estava de 26 semanas deles. E depois o Manel, de forma... não sei dizer, eu não quero dizer que foi um milagre, porque, mas ele aguentou até às 31. E quanto mais tempo ele aguentasse, mais probabilidade a Luzinha tinha de sobreviver. Porque se ela nascesse na semana de gestação às 26, não é a mesma coisa que às 32 com maturação do pulmão feita. E a tua expectativa, naturalmente, até às 31 semanas... Era que um milagre acontecesse. Claro, é natural. Era inevitável. Era. Até porque no outro dia disseram-me, Ana, como é que é ser mãe de gêmeos? E eu disse, não sei. E depois eu pensei para mim, não, eu sei. Então, eu estive grávida durante 6 meses de gêmeos, não é? Claro. Pergunta difícil, não é? Tu tiveste que fazer um parto de 2 bebés. Sim. E viste o Manel? Não vi o Manel, nem vi o João. Eu toquei no João, porque isto eu tenho que dizer, no hospital onde eu estive, fui acolhida de uma maneira incrível, tanto num parto como no outro, porque eu quando tive o João sem vida, eles tiveram o cuidado e eu não fui para uma sala de partos, onde estavam a decorrer os outros partos. Assim como eles fazem comigo, fazem com as outras mães também, que vão ter um bebê sem vida. Eu estava noutra sala, não ouvia nada, fui colocada também depois nos quartos, eu não estava com outras mães, eu estive num quarto sozinha, ou seja, eles têm este cuidado, que aquele sofrimento atroz que a mãe está a viver, porque na realidade ela sai da maternidade sem o seu bebê. Sem o seu bebê, não é? E isso é muito difícil. Pelo menos o sofrimento, o acompanhamento, a rede de apoio que o hospital me proporcionou foi incrível. E isso eu não posso dizer. Eu tenho também a minha família, não é? Que sem eles não sei se seria capaz. Mas o hospital foi incrível, incrível. Tanto numa gestação como na outra. No Manel eu não vi, porque ele já estava sem vida na minha barriga há uma semana antes da Luzinha nascer. Já sabias? Já sabia. Porquê? Porque eles diziam sempre, se o Manel não aguentar, a Luzinha não vai aguentar muito tempo. Eu, em termos médicos, eu não percebo muito disso, mas quanto mais tempo ele aguentar, mais tempo ela irá aguentar. E quando eu fui ter o Manel, eu disse à médica, assim como falou há pouco da partilha que é tão importante, da Matilde, não é? Na altura ela disse-me, quer dizer, partilhou a dizer que levava uma manta e que não queria ver a cara, mas que depois o namorado marido que disse,
vamos ver, tirou fotografias e tudo, e eu ia com aquela expectativa de que, não, eu vou fazer isto tudo ao Manel. E na altura perguntei à médica, a médica acompanhou-me desde o início e disse, eu quero que me diga se posso vê-lo ou não. E ela disse, Ana, eu vou ver a cara dele e depois eu dou-te a minha opinião. E ela disse, se fosse a ti eu não o via. E eu disse, porquê? E ela disse, porque um bebê que está morto durante este tempo fica completamente deformado. E tu não vais ter aquela... não vai ser bom para ti. E eu tive que confiar na equipa médica, porque hoje em dia eu penso muitas vezes e eu digo a todas, vejam, não deixem de ver, não deixem de tocar. Mas sei perfeitamente que... Confiar também nos médicos e nos profissionais, sim. Que confiar fazia parte e tive que o fazer. Se as pessoas puderem ver e não sintam culpa, acima de tudo não sintam culpa, porque é inevitável. A mãe sente que não foi capaz, ou porque isto aconteceu, ou porque... E então é um bocadinho por aí. Esse luto com um bebê nos braços. E a Luzinha nasceu perfeita. Linda! Eu não estou a dizer que o Duarte e o Fernando não eram lindos, mas eles nasceram pequeninos, com pouco peso. Ela nasceu com 1,3 kg. Claro que os menos nasceram com 2,6 kg e 2 kg e 400, eram bem maiores que a Luzinha. Mas ela, quando saiu, ela era uma bebê tão perfeita a nível de feições, porque toda a gente dizia como é que um bebê com 1,3 kg e 38 cm, com 32 semanas de gestação, nasce com esta cara. Um bebê. Era um bebê. Ela só era pequenina, porque ela era uma bebê perfeita. Eu olhava para ela e toda a gente dizia, como é que ela é tão bonita? E às vezes o meu filho, na brincadeira, o mais velho, dizia, eu era feio. Eu disse, filho, não era caso de ser feio. E tudo isso, pronto, fez-me crer que também teve a mãozinha dele ali e pronto. É importante confiar nos profissionais de saúde. É importante confiar nos profissionais de saúde e é importante que os profissionais de saúde se formem e se especializem em lidar com estas situações de perda, não é? Em geral, a obstetrícia é uma especialidade médica que trabalha com a vida, não é? Com o nascimento feliz e bem disposto de bebés. E nem sempre é assim, como sabemos. E o que a literatura nos diz é que a realização de um luto será tanto melhor quanto mais bem acolhida tiver sido a mulher, o casal, na instituição em que teve o parto, e quanto mais compreendida se tiver sentido, e quanto mais oportunidades lhe tiver à mulher e ao casal e ao homem, lhes tiver sido dada de poder, enfim, fazer todos os seus rituais que façam sentido naquele mesmo contexto hospitalar. Portanto, os profissionais são mesmo muito importantes neste contexto e é importante que, enfim, este podcast será para todos, claro. Não é? Mas também é importante que os profissionais percebam a importância que têm e neste sentido também se formem e valorizem para acolher melhor este tipo de situações. Tu naturalmente, não é? Ficas com a Madalena Luz, adoro o nome. Obrigada. Vives um dos melhores momentos, não é? Porque tens uma filha saudável, mas ao mesmo tempo porque tu, o teu marido, estão a passar por um luto e provavelmente ainda uma preparação também de dar a notícia em casa. Sim. Há expectativas também dos teus outros filhos. Vocês procuraram ajuda profissional nessa altura? Sim. Eu fui dizendo, quando me foi dito que eu soube que o João não estava bem, que tinha problemas de saúde graves, no meu dia de anos. Ou seja, eu soube naquele dia de anos, no meu dia de anos, estava tudo à minha espera para o jantar, e agora? E tentar lidar, e depois eu acho que é muito isto. Quando nós nos damos também com os nossos filhos, eles reconhecem imediatamente o que é que nós estamos a sentir, ponto. E eu cheguei... Não dá para mentir, não é? E o Eles mais sabem. velho, e o mais... Mãe, o que é que tens? Não estás bem. O Mano, como é que está o Mano? E tudo isto, por exemplo, quando a Luzinha nasceu, como eles tinham passado por uma perda anterior, quando a Luzinha nasceu, ela ainda estava... Ela esteve nos cuidados intensivos, e eu costumo dizer que ela estava no aquário, né? Que eles iam ver a Mana dentro de um aquário. E a minha preocupação foi tanta que eles pudessem ver a Luzinha, porque eles já tinham tido a perda do João, tinham a perda do Manel, mas eu queria que eles vissem algo real, que estava lá, e que eles tinham uma Mana.
Mas quando eles viram, foi logo, e o Manel? Onde está o Manel? E lidar com isto, e o Fernandinho, que tem 7 anos, ainda hoje, se nós formos a algum lado, se eu disser alguma coisa em contexto de casa, em contexto de fora, se eu disser, ainda no outro dia a minha mãe disse que ele verbalizou a mesma coisa, se eu disser, vamos os 3, e ele é, não mãe, vamos os 5. Tu esqueceste do João e do Manel. Como se fosse possível eu esquecer-me do João e do Manel, não é? Mas na cabeça dele, fazem e sempre farão parte da nossa vida. Eu tive uma seguidora que no outro dia me disse assim, Ana, já passaram 30 anos e não há um dia que eu não me lembro. E eu, como é que é possível? Uma seguidora que tinha tido uma perda também gestacional. E eu disse, como é que é possível? Sim, uma perda gestacional. E eu disse, anos. 30 anos? Como assim? E ela disse, obrigada Ana por falar sobre isto, porque eu nunca falei com ninguém. Eu estou-lhe a enviar esta mensagem a primeira vez. Estás a ver? Como as partilhas fazem diferença. Incrível. E eu disse, como é que é possível? Porque às vezes eu questiono, não é? Se o que eu estou a fazer certo. É inevitável, não é? É inevitável porque eu acabo por expor a minha vida, não é? Expões a tua vida, mas não dizes a ninguém como é que ela deve viver, como é que elas devem viver a vida, não estás armada em profissional da área, estás apenas a partilhar a tua história. Eu só quero mesmo, que, acima de tudo, que sintam que não estão sozinhas, e eu digo isso imensas vezes, porque não estão sozinhas. Eu costumo, a uma dada altura, os homens não falam muito. Eu não sei se a doutora tem esta ideia também, e mesmo em consulta, os homens não falam muito, porque acham que têm que ser aquele pilar que a mulher precisa, mulheres, caso vá desabar. E eu acho que, a uma dada altura disse ao meu marido, há pouco tempo, disse, Marcelo, mas tu não pensas no Manel? E ele disse-me, tantas vezes, quando eu vou na rua e vejo um carrinho de gêmeos e idealizo, porquê é que nunca falaste comigo? Porquê é que nunca me disseste? Porque até me ias ajudar a mim. E a doutora, melhor que ninguém, em consulta deve sentir. Sim, claro. Os homens têm mesmo, congelam. Acham que têm que... Sim, para já também não verbalizam tanto emoções como as mulheres, não é? E depois, neste contexto específico, o homem sente que tem que proteger a mulher, que tem que ser o suporte da mulher. E tem a ideia de que se mostrar a fragilidade dele, a mulher vai ficar pior. E é importante também trabalhar isto, e em contexto de acompanhamentos psicológicos de casal, eu trabalho muito isto, não é? Que é a importância do casal poder, um e outro, partilhar a sua dor e apoiarem-se mutuamente. Até porque algumas mulheres depois interpretam mal o silêncio do homem, achando que ele não está a sofrer tanto como ela. E acaba por haver aqui, e não há muito tempo tive um senhor em consulta que me dizia isso. Dizia, veja lá que ela depois até me ralha porque diz que eu sou mais frio e eu aqui fazer um esforço enorme para que ela não percebesse a minha dor. E pronto, e de facto é um assunto importante também para falar no masculino, não é? Porque se valoriza muito a mulher que perde, e obviamente que para já tem o acréscimo de toda a vivência física do processo, que o homem não tem, mas não é por isso que alguns homens não sofrem tanto ou mais do que as suas companheiras em perda estacional. Claro, e a importância de fazerem o luto juntos, mas podem, e essa é outra informação importante, e ainda bem que traz aí esta questão, porque juntos, mas podem fazê-lo de forma diferente. Isto porque o luto é diferente de pessoa para pessoa, e cada pessoa vai vivê-lo e expressá-lo de forma diferente. E se isso já é difícil às vezes de ser aceite, enfim, globalmente, ainda mais num casal, em que se o homem é mais contido, mais reservado, e a mulher é mais expressiva, chora mais, pode haver uma certa tendência a pensar que a mulher tem mais sofrimento do que o homem. E isto, como é óbvio, nem sempre corresponde à verdade, aliás, enfim, quase nunca corresponderá à verdade. Cada um estará a viver o luto à sua maneira. O que é importante aqui que o casal saiba? Que deve comunicar sobre a sua dor. Partilhar sobre as suas dificuldades, até na expressão da dor, para que não haja mal-entendidos. Não é por acaso que, na sequência de perdas gestacionais, há grandes crises conjugais e até fins de relação, não é? Porque, de facto, bem como uma questão que a Ana levantava atrás e que eu acho que é muito importante,
tem a ver aqui com o ver ou não ver o bebê. É a escolha de cada É a um. escolha de cada um. É importante que saibam que têm essa hipótese, que é uma opção, mas não uma obrigação. E não só, enfim, não gosta nem mais nem menos do bebê, nem sofre mais nem menos por não o fazer. E num casal também pode haver opiniões divergentes. O pai pode querer ver e a mãe pode não querer ver. O que é que às vezes nós podemos sugerir aqui, enfim, genericamente, é que se possam tirar fotografias. Tiraram? Não. Vocês não? Mas queria ter tido. Querias, mas sabias que podias, se quisesses? Não querendo interromper aqui sim, o raciocínio, claro. doutora? Sim, eu quando, tanto num parto como no outro, quer dizer, no Manel foi-me aconselhado a não ver, porque eu já expliquei anteriormente. Mas do João, hoje em dia eu penso isso muitas vezes. Será que me fazia bem ter uma foto? Para mim, para o meu luto, para... Sim. E na altura, quando a enfermeira me colocou essa questão, eu disse, eu quero tocar. E ela disse, podes tocar, Ana. E eu toquei e ela disse, mas queres ver? E eu disse, não. E ela respeitou. Claro. Nunca ela disse, Ana, mas... Nunca te foi imposto nada. Nada. E ela disse, pronto, é essa a tua decisão? Ok. Saiu, sei que perguntou ao meu marido se ele queria ver. Ele disse que não queria. Do Manel, a médica também tinha perguntado. E eu disse que queria ver nas situações. Mas não. Ele disse logo que não queria ver. Ok. Ele não queria, era não mesmo... queria. E assim que o Manel nasceu e a Luzinha, ele foi ver a Luzinha. Foi ver a Luzinha porque disseram, pai, venha ver a sua filha, vá lá ver. E ele foi ver, estava com os cuidados médicos a recorrer, e naquele momento, não é? E o Manel estava ao lado, embrulhado na manta que eu pedi que o fizessem. E eu disse, tu viste? E ele disse, não. E eu tive que respeitar aquilo. Porque eu queria que ele visse, mas ele não quis ver. Pronto, foi... É mesmo importante, não é? Os casais respeitarem que o luto de cada um de formas diferentes, mas é importante fazerem o luto e mesmo até, já me tinha dito numa conversa passada, que é mesmo importante esse luto ser feito para não passar para um próximo bebê que venha. Exatamente. Sim. Exatamente. Esse é um dos riscos de um luto mal feito, não é? De um luto problemático, de um luto complicado, não é? Sim. É a possibilidade de, numa gravidez subsequente, haver o sentir de que o bebê subsequente vem substituir o bebê que se perdeu, não é? Portanto, enfim, o bebê subsequente tem todo o direito a ter uma identidade própria, claro, independente da história de vida dos pais, não é? Claro. Ou estar ainda numa situação de fragilidade tão grande, o casal, a mulher, não é? Que ao engravidar de novo vai reativar toda a sua experiência de sofrimento e de dor e viver essa gravidez com uma ansiedade aumentada, um risco de depressão acrescido, etc. Isto porque depois de uma perda gestacional, independentemente do tempo que passe até à nova gravidez, e principalmente se a perda gestacional for numa primeira gravidez, nunca mais nenhuma vai ser igual, né? Nunca nenhuma é igual, mas nunca mais nenhuma vai ser igual, porque a ansiedade, a preocupação, os momentos de ecografia, de consulta, serão sempre vividos com muita ansiedade e muita inquietação. Não vai acontecer o mesmo que na gravidez anterior. Era isso, não tiveste medo? Eu costumo dizer que no início diziam assim, espera até às 12 semanas para dizer. A partir do momento que me aconteceu isto, às semanas de gestação que aconteceu, eu pensei assim, eu olhava para uma grávida e que para mim aquilo era maravilhoso e foi maravilhoso à altura da gravidez em si, não é? Do Duarte e do Fernando. Eu olhava para aquilo como uma benção gigante. Eu não estou a dizer que não é, mas eu olhava e dizia assim, coitada, será que ela vai sofrer o que eu... do género, claro, não é? Será que ela vai... Eu olhava para aquilo e dizia assim, meu Deus, que corra tudo bem, não com aquela coisa de dizer, porque isto é muito importante referir, nem sempre corre bem. E 1 em 4 é muito. E se nós e olhar e sentir que a gravidez pode não ser... Mas eu acho, posso dar, não é? Até nos preparam no primeiro trimestre, que pode não correr bem. Não contes a ninguém, não digas a ninguém. Exatamente. Os primeiros 3 meses, não faças isto, não sei o quê, vamos...
E a partir dos 3 meses, podes contar. Podes contar. Podes contar. Sim, Quando sim, as malformações, quando são detectadas, até são mais tarde, não é é? mais tarde. Como eles dizem, aquela segunda ecografia, não é? Sim, ecografia morfológica Que é por volta mais das importante. 22 semanas. Que é mais importante. Portanto, não faz sequer sentido nenhum. Nós engravidamos, os primeiros 3 meses estamos com medo, reféns, não é? Daquilo que podemos Exatamente. perder. Depois, quando achamos Sim. que está tudo bem, é que realmente podem vir os problemas e as complicações. E é dessa fase, a partir de entrar nesse segundo trimestre, até ao fim, é que não se fala dessa perda. Há vários casais, não é? Que têm a sua forma de fazer o luto. Algumas fazem cerimónias, outras fazem funerais, Sim, rituais. Rituais. Rituais de luto, sim. Rituais de luto, tu, obviamente, se não quiseres responder, não respondes. Vocês fizeram com os vossos? Não. Optaram por não querer fazer? Não. Na altura, devido ao que tinha, achamos melhor ser autopsiado e ser feitos estudos para que pudessem ajudar outros. Isso é incrível. A fazer outros estudos àquilo Claro. Para ajudar Sim, a medicina e a investigação. Eles explicaram-me o que poderia acontecer isto e isto. E nós decidimos que assim seria. Partilhaste isso nas tuas redes? Não. Olha, devias. Deixo-te essa porque realmente para já um ato E a minha irmã incrível. também disse, a minha irmã, como é da área da saúde, quando nós falamos sobre isso, a minha irmã disse logo, faz isto, Ana, porque o ato em si, não penses como algo feio que vão fazer ao teu bebê, mas como sendo algo que uma ajuda científico que podem chegar a outras respostas que até então, por exemplo, quando me foi dito isso do Manel, e eu disse, há uma coisa que a doutora também sabe, o horrível que é assinar um papel quando nos dizem a decisão é médica, entre aspas, não é? Porque os médicos dizem este bebê não é viável, tem malformações, nem isto e aquilo, mas a decisão é dos pais. E quando nos dizem para assinar aquele papel, eu lembro-me que me disseram do Manel e eu disse outra vez não, eu não quero fazer nada com o Manel, ele está morto, ele morreu, infelizmente, na minha gestação, e me disseram, mãe, mas agora o que é que vamos fazer a seguir? E eu disse, vamos seguir exatamente o mesmo que seguimos do João. Mãe, mas... e eu disse, é importante, e eles disseram-me assim, é muito importante, porque nós fazendo a autópsia ao Manel, se a Luzinha tiver algum indício de alguma coisa, o Manel vai ajudar a irmã. E eu disse, ok, então vamos seguir o mesmo caminho. Não quer dizer que não fosse importante fazer o funeral, porque eu acho que se tomarem essa decisão... tem a sua forma. Isso é o vosso luto. Exatamente, porque o nosso luto foi feito a partir do momento que disseram. O vosso luto foi para ajudar os outros. Exatamente. E quando me disseram isso, que seria importante para a luz, eu disse ok. Só que na altura eu pensei, não, isto não vai acontecer outra vez, por isso é que eu estou aqui novamente e digo isto, a expor isto, porque eu acho que é importante para ajudarmos, não é? E para não me sentir tão sozinha, porque as partilhas são tantas e gigantes e coisas incríveis que eu penso, não estou sozinha, não é? O luto, não é, afeta as relações, já estivemos a falar disso, não é, que muitas vezes vem de muitos divórcios, acabam por vir muitos divórcios exatamente pela falta de comunicação no casal. Vocês passaram por 3, com certeza abana a relação, não é? Ou vocês sentem que também conseguiram de alguma forma ficarem mais unidos? Eu acho que sim. É o que eu digo, às vezes eu acho que é importante os homens falarem mais, no sentido de não terem medo do que é que a mulher, a companheira, possa sentir e não pensem, eu vou relembrá-la disto, porque era muito bom para mim saber que, por exemplo, na rua, eu vou ao lado do meu marido, não é? Passa um carrinho de gêmeos ou estão 2 gêmeos e inevitavelmente eu penso, como é que seria comigo? E ele pensa exatamente a mesma coisa, mas ele não o diz. E seria tão mais fácil, não é? Para a relação em si, eu sei que ele me quer proteger, mas seria bom
porque é uma fase tão difícil, que foi aquilo que eu disse há pouco, não é? É uma decisão que não pode ser só da mãe, independentemente do que possa acontecer durante a gravidez. Tudo que for feito, desde o início, desde o momento em que a mulher está grávida, a decisão é do casal, é dos dois. Claro que é a mulher que sente. Verdade. E também eu não vou dizer que não sente, porque coisas, somos nós que damos à luz um bebê morto, não é? Somos nós que temos o colo vazio, eles também têm, mas eu não vou ser hipócrita a dizer, eles sofremos de maneira diferente. Claro. Mas eu não posso dizer que... Portanto, é muito, muito importante a relação ter esta abertura de chegar e dizer... eu lembro-me perfeitamente dele chorar imenso, depois no hospital, a ver crises de choro compulsivo, e ele dizer, eu não consigo. Eu sabia que ele não conseguia exatamente como eu não conseguia, mas isso ajuda-nos enquanto casal. Exatamente. Porque estamos ali, enquanto casal, a remar, não é? No mesmo percurso, porque se um fosse para um lado e outro fosse para o outro, acabava ali. Eu digo muitas vezes, quando eu engravidei de gêmeos, ele dizia, não quero mais filhos. Não quero mais filhos. Não quero mais filhos. Porque a dor tinha sido tão grande e todo o processo em si. Mas ele sabia que eu queria ser mãe. Ele sabia que eu queria ser mãe novamente. E quando eu engravidei, trouxe teste de gravidez e pousei assim em cima da mesa, eu chorava compulsivamente. Chorava, porque eu pensei, gêmeos, como assim? Eu não estou preparada. E ele disse, o que é que foi? O que é que o médico disse? E eu, está ali. E ele foi à ecografia e ele, gêmeos não. Do género, como assim, gêmeos não? Pronto, isto foi tudo... Ou seja, nós vivemos tudo, acabamos por viver tudo novamente, tudo juntos, e só assim é que conseguimos ultrapassar. Porque é o que eu costumo dizer, se eu não tivesse o meu marido, a minha mãe, a minha família à minha volta, a minha rede de apoio, iria ser muito mais complicado. O que é que gostavas que as pessoas à tua volta tivessem dito e o que é que dispensavas? Porque as pessoas não sabem reagir, já vamos aí também. Dispensava imenso quando me disseram no início, na primeira gravidez, és nova. Podes ter muitos filhos, podes tens muito ter tempo. muitos filhos. E disseram uma coisa horrível, mais do que uma vez, quando foi a perda dos gêmeos. Mas tu, Ana, ficaste com um. Tiveste a menina que tu tanto querias. Como se o Manel não fosse importante, porque eu tenho o Duarte e o Fernandinho. Como se não fosse uma... tiveste 2. Estavas grávida de 2, tiveste 1. Há quem não tenha nenhum. Mas aquela é a minha dor. Uhum. Sim, não invalida. Não invalida nada o que eu estou a sentir. E coisas do género, como a primeira gravidez que não evoluiu. Não te preocupes. Vais conseguir. Vais ver. Olha, é porque não tinha que ser agora. Mas eu queria que fosse agora, não é? É lógico. E coisas assim que às vezes dizem. As pessoas não sabem. Não sabem. Eu falo por mim, eu nunca passei pela experiência, também não saberia exatamente o que dizer, não é? Então, lá, o que é que se diz? O que é que se faz? Pois, o ideal é não dizer muito, não é? É estar. É estar. É ser capaz de dizer, olha, estou aqui, estou contigo, imagino o sofrimento que estás a ter, se precisares de alguma coisa eu estou cá para ti. Mas há uma tendência de querer dizer alguma não era coisa, para ser, não é? E de dizer alguma coisa, uma espécie de consolo, que não é consolo nenhum. E também ter um bocadinho aquele, já na fase do luto, não é? Não sei se também passou por essa experiência, mas que é um bocadinho aquela ideia de mas isso vai passar, daqui por algum tempo já não te vais lembrar. Sim. Não é? O que ainda estás assim? Então, mas já passou um mês. Como se já passou tens que andar para tempo, a frente. Tens que andar para a frente. E depois recebemos uma mensagem passado 30 anos a dizer exatamente, nunca, não há um dia que passe que eu não penso. Exatamente. E, portanto, é desvalorizado este luto? É muito desvalorizado, este luto é muito desvalorizado, não é? Felizmente vai sendo cada vez menos, mas a ideia de que é fácil reparar, não é? É fácil reparar, e voltamos àquela questão do não é fácil lidar com insucessos, portanto vamos já passar à fase seguinte, que é quando é que engravidas outra vez? Está na altura de ter outro bola bebê. Para a frente, não é? Bola para a frente, não é? Não respeitar as fases de sofrimento e de dor que são necessárias para elaborar o luto, porque a ideia é passar já à etapa seguinte. Às vezes a própria família chegada, às vezes as próprias mães e pais do casal em perda dizem coisas do género, deixa lá filha, vais ter outra a seguir, não te preocupes. E há uma pressão para o silêncio, porque se eu continuo a expressar muito a minha dor, vou estar a ouvir isto, então eu vou deixar de dizer que é para me proteger de ouvir este tipo de comentários. É perverso, não é? Acaba por haver aqui um movimento
ao contrário do que era suposto, não é? Portanto, estamos sempre a poder informar até os familiares e socialmente, claro, não é? Quanto mais falarmos sobre isto, melhor as pessoas vão saber como reagir. Exatamente. O luto é diferente para uma mãe que perde um bebé que não tem filhos, para uma mãe que tem, já? Pode ser diferente a forma como o vai viver. Não quer dizer que a dor da perda Seja daquele menor ou bebé maior. seja menor ou maior, mas na perda de um primeiro filho paira depois o outro fantasma, que é: será que eu vou ser capaz de ter filhos? Será que eu vou conseguir concretizar o meu materno e o meu paterno? E fica muito esta sensação de eventualmente não se concretizar a parentalidade. Quando já existe um filho, enfim, a dor da perda daquele, ok, muito dolorosa, muito difícil, mas está lá em casa alguém que me confirma já aqui na minha fertilidade e na minha parentalidade. Enfim, só por aí. Quais é que são as... Desculpa. Não. Para mim foi muito importante ter os meus filhos em casa na perda do João, porque era um motivo Estarem para eu unidos. querer regressar, Sim. Pois. porque senão eu não Exatamente. queria, não é? E tê-los em casa à minha espera foi aquele momento. E foram vocês que falaram com eles, ou foi a tua mãe que os preparou? de A alguma minha mãe forma? ia preparando, Porque já não é? percebi que é muito presente. Porque eu tive 2 meses internada na gravidez dos gêmeos. Ok. Ou seja, eles tiveram uma preparação, não é? Do João, nós fomos dizendo, não é? Depois do que aconteceu, mas era o que eu estava a partilhar com a doutora. Foi muito rápido, desde o diagnóstico até... Foi um processo muito rápido. Claro que eles, que foi aquilo que eu disse, eles sabiam, mas eles queriam um irmão, não é? Assim como eu queria, não é? Eles, quando vieram ter comigo ao elevador, quando eu saí na casa da minha mãe, eles vinham com o ramo, não é? E o Duarte, ao entregar-me o ramo, olhou para baixo, desviou assim o olhar e disse: "O bebê". E eu tentei-lhe explicar exatamente aquilo que a minha mãe lhe foi explicando sempre. Mas ele queria que fosse eu a dizer e queria ter aquele momento que, mãe, e eu digo muitas vezes, foram eles o motor, não é? Para eu conseguir arrancar. Porque se eles não estivessem ali, eu tenho a plena noção que seria muito mais difícil. Quais é que são as fases do luto? Bem, as fases do luto, atualmente aquilo que a investigação vai dizendo é que o luto não tem fases standard que vão passando. Porque antes dizia-se que era primeiro esta, depois aquela, como se a última implicasse que as outras para trás estivessem feitas e não concluídas, sim. e concluídas. E atualmente já não se pensa assim. Pensa-se que há um movimento entre momentos que podem ser diferentes. Enfim, o primeiro de todos, esse será sempre a primeira fase, vamos dizer assim, que é o choque, não é? O choque de notícia, o choque emocional face ao diagnóstico de uma morte, seja ela qual for. Depois o meio, não é? Que acaba por ser o choque, depois vai sendo a integração e a aceitação, a reorganização e a evolução para uma fase seguinte. Estes momentos do meio, digamos assim, podem vir a variar e a alternar. E muitas vezes as pessoas já estão na reorganização e num projeto de vida até diferente, no caso da perda gestacional numa nova gravidez, mas podem ter momentos em que há uma espécie de, vamos chamar, recaídas, e então parece que voltam atrás e voltam a estar muito tristes, por exemplo, na data prevista para o parto do bebê que se perdeu, no aniversário. Não é? E isto não são recaídas, isto no fundo são o tal voltar atrás. Sim. Porque aquelas emoções vão estar sempre lá, vão estar sempre presentes, não é? A tristeza da perda vai estar sempre presente, vai sendo integrada e gerida de uma forma diferente e não deverá condicionar a vida do presente, no presente. A Luzinha fez agora 1 ano. Sim. Como é que tu vives um aniversário? Eu quando estava a preparar as coisas todas, houve uma dada altura que eu disse: não quero nada grande, não quero fazer uma coisa... Uma festa, uma coisa... E eu disse: eu quero tudo na proporção do tamanho dela. Então quando falei com a empresa de decoração, eu disse: eu quero tudo pequenino. E quero rosa e azul. Eu lembro-me na altura de me dizerem assim: mas porquê que vais meter o azul? E eu a pensar para mim: calem-se, eu é que sei. Sim, não é um assunto vosso, é uma decisão minha. Se eu quero, eu quero.
e na altura alguém me disseram assim, eu estava a preparar as coisas e eu disse, não, eu tenho a luzinha aqui, mas o Manel também podia estar aqui. Então, eu vou pensar nesta comemoração dupla, não vou pensar só na luzinha. Na altura lembro-me de pedir a roupa e na altura disseram-me assim, vais vesti-la de azul e cor-de-rosa, e eu disse, sim, quero fazer à minha maneira. E foi perfeito à minha maneira, foi perfeito à maneira, eu sei perfeitamente, a celebração que nós tivemos foi linda, durante o dia foi magnífico, claro, à noite eu desabei, que era isto que a doutora estava a falar, é normal, de vez em quando eu partilho alguma coisa nas minhas redes sociais, eu choro compulsivamente, mas também me faz bem chorar. Eu sinto essa necessidade. Faz parte do luto. Faz parte, e eu sinto mesmo que devo fazê-lo, que não posso esconder o que estou a sentir. E eu às vezes faço vídeos do género, eu também choro, vocês estão a ver? Tipo, não estão sozinhas desse lado, porque eu estou a chorar e eu sinto exatamente, vocês sentem exatamente o que eu estou a sentir. E eu na altura lembro-me de ter dito, não, ela vai celebrar um aninho, mas no céu estão a celebrar também, ou seja, ela nunca estará sozinha, assim como eu também não estou sozinha. É sempre o que eu penso. Não, com 5 filhos não estás. De maneira nenhuma. O que é que fica bem dizer sobre a perda gestacional? Fica bem dizer que na perda gestacional há dor, há sofrimento psicológico intenso no homem e na mulher que perdem o seu bebê. Olha, antes de mais eu quero-te agradecer muito. Provavelmente este foi o podcast mais difícil que tive, e é muito inspirador poderes partilhar a tua história. Tenho a certeza que há muitas mulheres que passam pelo mesmo e que não têm uma voz, portanto podem seguir a página aqui das Mães com Pinta e ouvir este episódio, porque tenho a certeza que vão gostar muito. Muito obrigada. Obrigada. Há mais alguma coisa que queres dizer antes de acabarmos este episódio? Dizer exatamente o que eu disse desde o início, que já fui repetindo imensas vezes. Não estão sozinhas. E não estão sozinhos, porque eu acho que também é muito importante falar disto, e que sempre que precisarem, eu acho que devem recorrer a apoio psicológico, assim como eu fiz, devem recorrer à rede de apoio, às pessoas que estão em casa também, tudo que possam, exijam também no hospital um atendimento digno, porque é tão difícil a perda e é tão difícil fazer nascer um bebê morto, que se nós não tivermos do outro lado uma mão amiga, um carinho, está tudo bem, vais ficar bem, vais conseguir tentar pensar isso mesmo, que não estão sozinhas. Obrigada. Partilhem a vossa experiência através do hashtag #WellSeFicaBem por aqui. Regressamos na próxima semana. Até lá.